Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, fala sobre a cura do cego de Jericó e diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém. O verso 49 diz: Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Talvez você já tenha ouvido essa história que eu vou contar aqui. É muito conhecida, mas conta-se que durante uma enchente, alguns falam no mar, né, alguma coisa assim, mas durante uma enchente, um homem já um tanto quanto idoso não queria sair da sua casa e de repente a água já começou a bater ali naquela enchente nos seus pés e passou um vizinho lá de canoa e falou que assim: venha, eu te dou uma carona. E ele falou assim: não precisa, Deus vai me salvar. E aí, passado-se mais um tempo, a água já estava batendo na cintura, passou também lá uns outros moradores, já com um barco a motor, e falou que assim: entre no barco, vamos rapaz, você vai acabar morrendo aí. Ele falou assim: não precisa me salvar, porque Deus vai me salvar. E aí daqui a pouco a água já está muito alta, vem os bombeiros num helicóptero e fala que assim: entra, sobe aí na escada do helicóptero, porque a gente vai te salvar. Ele fala assim: não, Deus vai me salvar. E acaba que ele morre. E quando ele morre, ele vai parar no céu. E chegando lá no céu, ele fala que assim: não entendi nada, Deus. O Senhor não me salvou. E Deus vira-se para ele e fala: mandei uma canoa, mandei um barco a motor, até um helicóptero, e você não entendeu. Amados, muitas vezes a igreja tem esse papel, um papel de anunciar a salvação, de ser um agente de Deus para que outros deixem aquela situação de sofrimento, aquela situação perigosa, para viver ali um livramento, viver agora a salvação, a justificação que só Cristo pode dar. E a igreja é esse agente, nós somos essas pessoas que Deus usa para fazer com que o nome dele chegue até lá e aquelas pessoas que estão em sofrimento ou estão vivendo em pecado, elas mudem a sua trajetória de vida para viver agora aquilo que Deus deseja que elas vivam. E é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente vê um texto muito conhecido do cego Bartimeu, filho, Timeu, o pai dele. Né? A gente não sabe exatamente o nome do cego, mas ele era filho de Timeu. Né? Bar quer dizer filho. Timeu era o pai dele. Então ele era filho de Timeu, mas era o Bartimeu. Então, quando a gente ouve essa história, a gente conhece muito bem, e a gente vê ali alguém, né, talvez um dos discípulos, por ordem de Jesus, que tenha ido chamar aquele cego Bartimeu. E eles então ali estavam numa situação, a gente sabe que é uma situação de sofrimento,
Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele certamente estava longe de Jesus, ele não estava próximo de Jesus, existia uma multidão e ele precisava gritar para ser ouvido pelo Senhor. E ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E o tempo inteiro ele falava assim, e entre eles havia essa grande multidão, e uma grande multidão que falava certamente para ele ali, né? Para de falar, para de incomodar, você não tem que gritar, ele não vai te ouvir. E certamente Bartimeu, uma pessoa carente de visão, carente de recursos, um cego, um mendigo, dois problemas muito sérios. E a gente vê essa situação se desenrolando ali. E esse texto, meu irmão, ele serve como uma parábola viva, ele serve como uma ilustração para a nossa vida, a respeito de que Bartimeu pode muito bem representar a humanidade sofredora. Bartimeu representa aqueles que não têm Jesus, aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de restauração, justificação, regeneração, aqueles que precisam de Jesus. E a gente pode falar também que os discípulos representam a igreja, porque esses estão juntos do Senhor, conhecem o caminho, conhecem a solução, conhecem aquilo que pode trazer a mudança da situação daqueles que sofrem para uma vida agora, não de maldição, mas de bênção, não de tristeza, mas de alegria. E a gente vai olhando para essas questões e a gente poderia dizer então que a humanidade ela está doente e a igreja conhece muito bem a solução para os seus problemas. Eu e você temos um propósito, eu e você temos um chamado, eu e você temos uma missão. E a igreja tem algo a dizer a esse mundo sofredor, porque ela, no seu propósito missionário, tem uma mensagem tripla para levar a esse homem, ou levar a esse mundo sofredor. É a igreja que tem essa mensagem, e tem como propósito missionário, levar a palavra do Senhor, para que esse mundo sofredor deixe de sofrer. E a primeira mensagem é: existe solução. Existe solução. Meu irmão, eu não sei como você anda na sua vida, como é que você tem experimentado o seu dia a dia, as situações que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado. Meu irmão, mas o que a palavra de Deus vem trazer para nós é a palavra de ânimo. A palavra de Jesus, né, chame aquele cego. E é o discípulo que representa a igreja, ou alguém, a gente não sabe se é exatamente um discípulo, mas alguém foi lá levar a mensagem do Senhor, dizendo: Ele está te chamando. E a primeira palavra que ele ouve é: tenha bom ânimo, se anime, se anime. Se anime porque existe uma solução, se anime porque existe agora um recurso para você, se anime porque é aquele que pode transformar as situações mais adversas que você possa estar enfrentando, ele está te chamando. Então a palavra é: tenha bom ânimo. É interessante que no primeiro momento, aqueles que estavam ao redor do cego estavam falando assim: cale-se, fique quieto. Olha, não adianta você clamar, não adianta você falar, não adianta você gritar, porque ele não vai te ouvir. Certamente muitas pessoas estavam falando para aquele homem calar-se, para que ele não incomodasse, porque ele estava chateando. Pessoas que eram insensíveis, pessoas que não estavam reparando na dificuldade, pessoas que não acreditavam que ele poderia ser restaurado, pessoas que olhavam para aquela situação e falavam: olha, para esse não tem jeito, para esse não tem solução. Para esse, não existe nada nesse mundo que possa mudar esse quadro. Quantas pessoas, meu irmão, e às vezes a gente olha para essa situação e parece que as pessoas estão dizendo: não adianta clamar, não adianta você orar, não adianta você ficar horas com Deus, porque Ele não vai te ouvir. Eu não sei se você conhece pessoas assim, meu irmão. Existem muitos pensamentos pessimistas. Existem muitos mensageiros pessimistas. Já viu pessoa assim? Você vai e tenta empreender alguma coisa, você quer realizar alguma coisa, e a pessoa chega para o teu lado e fala que assim: poxa, o que você está fazendo?
Se a pessoa é pessimista, a primeira palavra que ela vai dizer para você é: não vai dar certo. Não adianta você tentar, não adianta você fazer, não adianta você lutar, não adianta você se esmerar, não adianta você se empenhar, porque não vai dar certo. O pessimista é assim. Ele olha para aquela situação e ele vai dizendo o tempo inteiro que a gente não vai conseguir, que a gente não tem chance, que a gente não vai alcançar o lugar que a gente deseja. É interessante que às vezes o pessimista é a gente mesmo. A gente coloca na nossa cabeça que a gente não vai conseguir, a gente coloca na nossa cabeça que a gente não é capaz, a gente coloca na nossa cabeça que todos podem, menos a gente. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão, não. Meu irmão, quantas pessoas às vezes estão do nosso lado e às vezes dentro de nós mesmo, né? É a gente mesmo que vai pensando dessa maneira. Não vou perguntar, não. Mas quantos, né? Está aí o Miguel, está aí o Wesley, está aí tantas pessoas. Provavelmente fez a prova uma vez só e passou, Miguel. Fez mais de uma vez? 3 vezes. 3 vezes. Outros tentam mais. Outros vão se esmerando. E tem gente que olha e fala que é assim. Às vezes a gente mesmo fala que assim, não é para mim, eu não vou conseguir. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o pessimismo, meu irmão, porque gente do nosso lado, para falar que não vai dar certo, tem um monte. Para falar para a gente que a gente está em pecado, que Deus não vai abençoar, tem um monte. Lembra de Jó? A história de Jó, tem um livro na Bíblia, antes de Salmos, é o livro de Jó. Uma situação, um homem fiel, justo, homem bom, que oferecia sacrifício pelos supostos pecados que os filhos tinham cometido. Daqui a pouco o diabo vai e naquela trama toda lá, Deus permite que toque nos bens de Jó, na saúde de Jó, na família de Jó, e um monte de coisa. E toda a situação vai lá, ele só não tira a vida de Jó, a vida e a mulher. E aí o que acontece? Daqui a pouco chegam os amigos. Os amigos começam lá, eu falei aqui da teologia do mérito, né? Parece que a gente trabalha para Deus e Deus agora nos dá. Existe a teologia do mérito também, que é o contrário disso. A gente daqui a pouco está sofrendo, está passando por uma enfermidade, está enfrentando uma luta na vida e a gente fala que é assim, não, Deus está pesando a mão porque você não fez isso. Os amigos de Jó eram esses, que estavam falando isso para ele. Jó, não adianta você contender com Deus não, porque Ele está castigando você, porque você certamente pecou. O que você fez de errado? Deus está pesando a mão sobre você. A mulher de Jó falava para ele o seguinte: Jó, não aguento mais essa situação, amaldiçoa teu Deus e morre. Era só essa situação. Mas quando a gente olha para aquilo que o Senhor, para essa história que a gente está vendo aqui de Bartimeu com Jesus, a mensagem que a igreja precisa levar, né, como ela tem que ser, a gente vai olhando que a mensagem da igreja é uma mensagem positiva, uma mensagem otimista para aqueles que sofrem. É coragem, irmão, tenha bom ânimo. Coragem, irmão, a situação não vai ficar assim para sempre. Coragem, porque existe uma solução para o teu caso. Coragem, porque não existe nada impossível que Jesus não possa realizar. Não existe nada grande demais que Jesus não possa consertar. Não existe problema, aflição que você esteja enfrentando que Jesus não possa dar jeito. Deus pode, o Senhor pode, e é o nosso dever como igreja dizer isso àqueles que se encontram carentes, aflitos, e a gente precisa orar para que esse mundo tenha essa visão. A gente precisa orar para que o mundo tenha esse entendimento. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente vai olhando para o tamanho do nosso problema, para o tamanho da nossa aflição, e a gente acha que não tem jeito, que a gente acha que não tem solução, a gente acha que não tem saída, mas tem, com Deus tem saída para tudo. Lembra de Eliseu? Eliseu de repente está num vale, com um jovenzinho que ajudava ele lá, era o seu secretário, e daqui a pouco ele estava numa situação, quando o jovenzinho saiu para pegar lenha,
Quando ele olha, o exército assírio está em volta, cercando o vale todo, e ele fala: ai meu Senhor, e agora o que será de nós? Que situação que a gente está enfrentando, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, morremos, vamos morrer com certeza. E aí de repente Eliseu sai e fala que assim: calma rapaz, maior é o que está com a gente do que o que está ali do lado de fora, maior é o nosso Senhor, maior é o Deus que a gente serve, maior, coragem, tem bom ânimo. O que Eliseu estava falando para aquele jovem era isso: coragem, tem bom ânimo, olha para o Senhor, não olha para o problema. E aí ele ora e fala assim: Senhor, abre a visão. Meu irmão, nós como igreja precisamos ser agentes de Deus para fazer com que a visão desse mundo que sofre, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que anda em pecado, que não conhece o Senhor, eles também tenham uma visão aberta. E a gente precisa dizer para eles: há solução para o seu caso, há solução para aquilo que você está enfrentando. E a solução é Jesus. Meu irmão, como é tremendo a gente olhar para essas questões, que a gente olha para Jesus e a gente vê, tem solução para tudo. Uma vez chegaram para mim e falaram que assim, só não tem solução para a morte. E eu falei: tem. Até para a morte, Jesus é a solução. Tem solução. Até para a morte, Jesus é a solução. Então, quanto mais, meu irmão, para os problemas comuns que a gente vai enfrentando, para aqueles do dia a dia, que o ser humano tem todos os dias, meu irmão, tem solução para a sua vida. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para os pés do Senhor, quando a gente vai andando de acordo com a vontade de Deus, a gente vai vendo aquilo que Deus pode mudar. O milagre que Ele pode fazer. E só aqueles que sofrem, meu irmão, eles precisam saber disso. E temos que anunciar: existe solução. A outra mensagem, nós somos chamados, com um propósito missionário. Igreja, você é chamada com um propósito missionário. E esse texto mostra que existe solução. É a primeira mensagem. Segunda, faça a sua parte. Tem solução para você. Mas não espere essa solução, não fique sentado orando de braço cruzado, pedindo ao Senhor para fazer um milagre na sua vida. Se fosse assim, Miguel? Não teria ido para lá, não. Foi ralar, foi estudar, foi ali tentar mais de uma vez, mais de um ano, 2 anos estudando, 3 anos estudando a vida inteira. E a gente vai olhando para isso e a gente vê, meu irmão, o cego, ele poderia muito bem ter sido carregado por aquelas pessoas que estavam falando assim: não adianta não, você não adianta clamar, para de falar, você está incomodando. Ele poderia ter sido carregado pelos discípulos. Os discípulos falaram assim: não, vamos aqui, vamos fazer uma cadeirinha, a gente vai levar você até lá e você vai falar com Jesus. E Jesus poderia ter chegado naquele cego, não, deixa que eu vou até lá. E não precisa nem levantar, eu vou te curar. Restaura a visão dele, poderia. Mas Jesus não fez assim, Jesus parou e falou assim: chamem o cego. Chamem o cego. E aquele que foi lá e falou que assim, tem bom ânimo, falou para ele assim: levante-se. Tem bom ânimo, levante-se. Certamente ele foi ajudado porque ele não tinha visão. Mas ele, meu irmão, ele podia andar muito bem. Ele podia caminhar. O cego, é interessante, já guiou um cego? Quando você vai guiar um cego, você não pega na mão do cego e anda. Você bota a mão do cego no teu ombro. E aí você anda. E ele segura em você. Não é você que segura nele. Mas se ele segurar em você e você for caminhando até Jesus, meu irmão, é isso que ele precisa. Ele precisa chegar até ali, e foi isso que foi acontecendo. E ele foi andando com seus próprios pés, e mesmo diante daquelas circunstâncias mais difíceis, e até daquelas que nos parecem impossíveis, nós devemos fazer alguma coisa. Era muito difícil, mas ele podia fazer alguma coisa. Tem bom ânimo, o mestre te chama, levante-se, vamos andar até lá. Meu irmão, o que é fazer alguma coisa para você? Porque muitas vezes a gente vai clamando ao Senhor, a gente está sofrendo, a gente está passando por uma batalha, a gente está enfrentando uma luta.
Às vezes é uma enfermidade. Qual é a sua parte? O que você precisa fazer? Às vezes fazer a nossa parte, meu irmão, é levantar e ir ao médico. Às vezes fazer a nossa parte é começar a fazer um tratamento. Às vezes fazer a nossa parte é estudar. Às vezes fazer a nossa parte é levantar de manhã e ir lá procurar um trabalho, procurar um emprego. A nossa parte, meu irmão, a gente precisa fazer, a gente precisa andar com os nossos próprios pés, a gente precisa conseguir fazer alguma coisa, não é ficar sentado esperando de braço cruzado que a milagre aconteça, que a bênção chegue à nossa vida, só fazendo oração. Às vezes a nossa parte é procurar o pastor. Pastor, eu estou precisando aqui de uma orientação, estou precisando aqui que o senhor, conversar com o senhor. Meu irmão, a gente precisa procurar ajuda, um conselho, a gente precisa estar andando, fazendo a nossa parte, é ler a Bíblia, é orar, é a gente buscar a Deus. A gente tem muitos exemplos na Bíblia, de pessoas que precisaram fazer, em obediência à palavra de Deus, em obediência à palavra do Senhor, eles precisaram fazer alguma coisa. E é interessante, são pouquíssimo, raro, muito raro, você achar alguma coisa, algum milagre que foi feito por Jesus, que a pessoa não tenha que ter feito alguma coisa. Não que o Senhor não seja capaz de realizar, mas são pouquíssimos. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Naamã quase não sendo curado da sua lepra, porque não quis obedecer a palavra do Senhor. Que falou que assim, olha, você mergulha 7 vezes no Rio Jordão, porque no 7º mergulho que você der, você vai sair curado. E ele quase foi embora sem mergulhar no Rio Jordão. Aqueles soldados dele que falaram, já está aí o rio, mergulha, rapaz. Só no 7º ele foi curado. Quase foi embora sem a bênção, sem obedecer a palavra. A gente olha para, lembra dos leprosos que chegam até Jesus, 10 leprosos que falam que assim, Senhor, o Senhor pode nos curar? E Jesus fala que assim, posso, vai lá se apresentar ao sacerdote. Conforme eles iam, em obediência à palavra, eles foram curados. E a gente vai olhando para muitos exemplos, meu irmão, na Bíblia. Jesus muito bem poderia ter ressuscitado Lázaro, falando, Lázaro, sai para fora, a pedra rola. Mas ele chega e fala assim, vai lá vocês e tirem a pedra. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que sempre tem alguma coisa que eu e você podemos fazer, e o Senhor deseja isso. Porque quando a gente vai fazendo a nossa parte, e a gente vai confiando no Senhor, e a gente vai tendo a nossa fé colocada num Deus que pode trazer a solução, que pode mudar aquele quadro, e a gente fazendo aquilo que é a nossa parte, que cabe a nós fazermos, Cristo vai agindo, o Senhor vai manifestando o seu poder, o milagre vai chegando. Meu irmão, a soberania de Deus não impede o meu e o seu trabalho. Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas não impede que você faça a sua parte. E a gente vai olhando para isso, e quando a gente vê, essa mensagem vai nos ensinando que nunca devemos desistir, mesmo diante dos impossíveis, mesmo diante das dificuldades, a gente não deve parar, porque aquele cego poderia falar assim, poxa, queria tanto ver Jesus, eu estou aqui, daqui a pouco essa multidão passa, eu ouvi esse burburinho todo. E na verdade ali estava a solução. E se ele não tivesse gritado, se ele não tivesse confiado, se ele não tivesse feito a parte dele, ele não teria experimentado a cura. Nós, meu irmão, precisamos fazer assim também. A gente vê que esse texto ele vai nos ensinar que quando nós oramos, nós não devemos ficar de braços cruzados, não devemos ficar sentados, mas devemos nos levantar, obedecer a ordem de Jesus e andar conforme a palavra do Senhor. Essa é a segunda. Tem bom ânimo, levanta-te, faça a sua parte. Há a solução para você, faça a sua parte. E a terceira mensagem que a igreja precisa levar como um propósito missionário devemos levar ao mundo e àqueles que sofrem a mensagem
deles irem até Jesus. Vá até Jesus. Essa é a mensagem que a igreja precisa pregar. Vá até Jesus, meu irmão. Aqueles discípulos chegaram ali para o cego e falaram assim: Ele te chama. Ele chama você. Na verdade, Jesus para no meio de uma multidão, Jesus para no meio de um burburinho e fala que assim: chamem o cego. E quando aquele discípulo, aquela pessoa que chega lá para o cego falando: tem bom ânimo, levante-se, ele te chama. Essa é a mensagem que a gente precisa levar também, e a igreja sabe e deve dizer isso em alto e bom som, meu irmão. A solução é Jesus. A solução é Jesus. Mas ele exige, meu irmão, daqueles que se aproximam dele. A gente precisa dizer isso para as pessoas. A gente precisa dizer: o Senhor, ele exige uma oração específica. Meu irmão, você sabe exatamente aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida? Se o Senhor chegar para você hoje e perguntar assim: o que você quer que eu lhe faça? Você sabe dizer isso? E eu costumo dizer, às vezes eu dou curso aqui na igreja, né, para os homens, às vezes para casais, às vezes na escola dominical, e muitas respostas que vêm, porque a gente no curso tem ali as perguntas e respostas, e as respostas vêm de uma maneira muito genérica. Não sei como é a sua oração para o Senhor é genérica: Senhor, eu agradeço por tudo, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Isso é uma oração genérica. Senhor, me abençoa. Tá. Outro dia eu estava vendo um filme acho que era com o João Vitor, lá em casa, e era um gênio, e daqui a pouco alguém falou que assim: eu quero que você me faça um príncipe. E aí de repente o gênio vira-se para ele e fala que assim: bem, isso aí é complicado. Te fazer um príncipe, eu posso fazer de você um príncipe, eu posso fazer um príncipe para você. Você precisa ser específico, porque senão a coisa pode não vir da maneira que você quer. E aí é interessante, irmão, porque a oração que aquele cego fazia é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A oração que ele fazia é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus poderia olhar e falar assim: ah, eu tenho muita compaixão de você. Mas quando Jesus chama, e ele vai ali diante de Jesus, a pergunta de Jesus é: o que você quer que eu faça contigo? O que queres que eu te faça? E aí, meu irmão, essa é uma pergunta bem fechada. E a gente precisa ter uma resposta para essa pergunta, a gente precisa saber o que a gente quer do Senhor, a gente precisa saber o que a gente está pedindo. E o Senhor, ele deseja a oração específica de nós. Aquele cego responde imediatamente: Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero ver de novo. Senhor, eu sou cego e eu preciso enxergar. Porque se eu enxergar, a minha vida muda. Se eu enxergar, a minha vida vai ser completamente transformada. Eu deixo de ser uma pessoa necessitada de recursos, porque eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir andar, eu não vou necessitar de outras pessoas para ficarem me carregando. Tantas outras coisas aconteceriam se ele recebesse a sua bênção específica. Meu irmão, você sabe o que você tem pedido ao Senhor? Ou a sua oração tem sido uma oração genérica? Tem compaixão de mim. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas, através da oração, as vossas necessidades, através da súplica, da oração, com ações de graça. A gente precisa colocar diante de Deus toda aquela necessidade. Então, meu irmão, uma coisa que o Senhor exige quando a gente se aproxima dele é: meu irmão, seja específico. Outra coisa, tenha fé. Tenha fé. Jesus fala lá no verso 52, a tua fé te salvou.
Você precisa crer. Você precisa confiar. Confiar na palavra de Deus, confiar na palavra do Senhor. E é nessa hora, meu irmão, que a fé vai sendo desenvolvida. Na verdade, a fé precisa ser desenvolvida na nossa vida em todos os instantes, mas principalmente nos momentos de aflição, a nossa fé precisa ser desenvolvida, ela precisa ser colocada ali em prática. Jesus conhecia muito bem as necessidades de Bartimeu, ele conhecia também a sua fé, e a pergunta foi feita justamente para que a fé que aquele homem tinha em Jesus fosse evidenciada no coração dele e para todas as outras pessoas que o rodeavam pudessem também conhecer, pudessem ver. Jesus tem interesse, meu irmão, em nos atender. Jesus ele tem interesse em ouvir a nossa oração. Ele para no meio da multidão para fazer com que os milagres aconteçam na nossa vida. Ele para, como ele parou lá. Mas sabe o que a gente percebe? Eu estou concluindo. Sabe o que a gente percebe? Que muitas vezes as pessoas querem que Jesus se levante do seu lugar e venha até eles. Não querem ir até Jesus. Não querem tomar a iniciativa de buscar ao Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor abriu mão da sua glória e veio a esse mundo. Ele já veio até nós. Mas agora, meu irmão, que o Senhor já veio e Ele trouxe a sua revelação e Ele mostrou quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, agora nós precisamos ir até Ele. A gente precisa buscar o Senhor. Precisamos ir até Jesus e ir com fé. Então guarda isso no coração. Nós somos uma igreja missionária, uma igreja que tem um propósito missionário. E a mensagem tripla que a gente precisa levar é justamente essa: há uma solução. Há uma solução para você, meu irmão. Há uma solução para esse mundo que tem sofrido tanto aí. A gente precisa levar uma outra mensagem: olha, tenha bom ânimo, Ele te chama. Tenha bom ânimo, Ele te chama. E a gente precisa levar uma outra mensagem dizendo assim: faça a sua parte. Porque há necessidade de você levantar e buscar o Senhor. A igreja está, meu irmão, entre um mundo carente, pessoas tão carentes, e está entre Jesus, que é o onipotente, o todo-poderoso, aquele que pode solucionar problemas. Eu e você temos esse propósito missionário de falar que assim, olha, existe solução para você, mundo, existe solução para você, irmão, irmã, familiar, vizinho, amigo. Daqui a pouco a gente vai entrar num processo, mais uma vez aqui, missionário, né? Num processo evangelístico da casa de paz. Meu irmão, eu e você, precisamos nos despertar para isso. Para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas sejam levadas até Jesus, para que as pessoas tenham a sua vida completamente transformada. E eu e você, como igreja, será que temos cumprido bem esse propósito missionário? Nós que estamos perto de Jesus e conhecemos o seu poder, nós temos a responsabilidade missionária de dizer a todos que a solução é Jesus. E é isso que a gente aprende. Não sei como está o seu coração, meu irmão. Não sei se você hoje está como o cego Bartimeu, precisando de solução. Não sei se você hoje está se levantando ou vai se levantar como uma igreja missionária, com o propósito de levar a mensagem àqueles que sofrem. Mas eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? Não sei qual é a sua causa. Bartimeu, ele não tinha solução. Aos olhos humanos, não existia saída, não tinha jeito. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, tudo mudou. Todas as coisas foram mudadas na sua vida, porque ele encontrou justamente com aquele que faz o milagre. E eu quero orar pela sua vida. Baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus.